Boa tarde, turmas dos terceiros anos. Hoje nós vamos fazer uma, uma correção da avaliação, né, do primeiro bimestre, a prova que vocês fizeram de biologia. E vamos aproveitar para tirar dúvidas, né, já que a prova ela foi toda pautada em genética mendeliana, que é tão abordado nas questões de vestibular. Bom, então o primeiro quesito. É através da genética que buscamos compreender os mecanismos e as leis responsáveis pela transmissão de características de geração em geração. Pensando nisso, um estudante, ao iniciar o curso de genética, anotou o seguinte: 1. Cada caráter hereditário é determinado por um par de fatores. E, como estes se separam na formação dos gametas, cada gameta recebe apenas um par de fator. Então, isso está de acordo com a primeira lei de Mendel, né? A lei da segregação dos fatores, onde de fato os fatores se separam e envia para os gametas, cada um recebe um fator, os gametas, né? Os pares se separam e cada gameta vai receber um fator. Tá? Então, essa é a lei da segregação dos fatores, está de acordo com a primeira lei de Mendel. Tá? 2. Cada par de alelos presentes nas células diploides são células do tipo 2N, né? Que é o nosso caso, porque nós somos organismos diploides, certo? Nós temos 23 pares de cromossomos, que dá 46, né? Você multiplica por 2, por isso que é diploide. Diplo quer dizer 2. Separa-se na meiose, de modo que cada célula haploide, que no caso seriam os gametas, né? Só recebe um alelo do par. Interessante aí também. 3. Antes da divisão celular se iniciar, cada molécula de DNA se duplica. E na mitose, as duas moléculas resultantes se separam, indo para células diferentes. Bom, então esse ponto 3 aí já deixa a gente com a orelha em pé, tá? Em dúvida. Não, na verdade, ela já é descartável, tá? Porque ela fala em mitose, tá? E não está de acordo com a primeira lei de Mendel. Não é? Então, a primeira lei de Mendel, também conhecida como lei da segregação dos fatores, hoje em dia os fatores nós chamamos de genes, né, que são as unidades ali que formam o DNA, conclui que as características das pessoas têm um determinante de extrema importância, que são os genes que se segregam ou se separam. Né? Portanto, as questões que falam, os pontos que falam sobre isso, são os itens 1 e 2 apenas. Tá? Ficamos aí então com a alternativa E. Ok? Segundo quesito. Mendel realizou diversos experimentos com ervilhas, a fim de demonstrar os mecanismos da hereditariedade. Ele resolveu utilizar as ervilhas porque elas realizam autofecundação. Possuem um ciclo de vida curto, são cultivadas facilmente e produzem um grande número de descendentes. Cruzando-se ervilhas verdes, vizinho, vizinho. Portanto, vizinho, vizinho, pessoal, é homozigótica recessiva, tá? A recessividade a gente representa com letras minúsculas, tá? Cruzando as ervilhas verdes, que são vizinho, vizinhos, esse é o genótipo delas, com ervilhas amarelas, vezão, vizinho, ou seja, heterozigóticas. Hetero quer dizer diferente. Você vê que tem uma letra grande e outra pequenininha, são diferentes, tá? Mas é dominante porque o vezão é dominante sobre o vizinho, que é recessivo. Então os descendentes serão todos o quê? Para saber quem serão os descendentes, a porcentagem, nós temos que fazer um cruzamento, né? A gente chama de quadro de Pinet, né? Então o quadro de Pinet aqui, ó, você separa, é a lei da segregação dos fatores. Então cada gameta recebe um fator, tá, do par. Olha aqui, ó. Aí vamos supor que aqui é o homem, aqui é a mulher, o homem e a mulher, tá? Então aqui, ó, vezão, vezinho, certo? Então tá aqui, ó, cruzando-se as ervilhas verdes. Então aqui nós temos as ervilhas verdes, vezinho, vezinho, e as ervilhas amarelas aqui, vezão, vezinho, vezão, vezinho. Aqui é só você fazer uma combinação, ó, vezão com vezinho, vezão, vezinho, ok? Vezinho com vezinho vai dar vezinho, vezinho, uma outra possibilidade que vai surgir aqui. Vezão com vezinho vai dar de novo vezão, vezinho.
e Vzinho com Vzinho novamente vai dar Vzinho, Vzinho. Então aqui você observa que 50%, deu 4 aqui no total, né? 50% é heterozigótico, Vzão, Vzinho, e 50% é homozigótico, Vzinho, Vzinho, recessivo. Ok? Homozigótico recessivo. Portanto, 50% são amarelas. Ervilhas vão dar ervilhas amarelas, porque a ervilha amarela, ó, Vzão, Vzinho, tá? É para ervilhas amarelas. E 50% vai ser ervilhas da cor verde, porque Vzinho, Vzinho dá verde, tá? Então, nós ficamos aqui com a alternativa E. A alternativa E mostra 50% Vzão, Vzinho, amarela, e 50% Vzinho, Vzinho, portanto, verdes, ok? Então, terceiro. Os gatos têm um magnífico manto, uma herança dos seus antepassados selvagens. E é precisamente essa evolução e sua combinação com a transmissão genética que está na origem da variedade de cores e padrões da pelagem das diferentes raças atuais. Sabe-se que, em determinada raça de gatos, a pelagem preta uniforme, ou seja, o gato todo preto, né, é condicionada por um gene dominante. Então, se você quer ter um gato preto, o gene ele tem que ser dominante, Bzão nesse caso. E a pelagem branca uniforme, ou seja, o gato totalmente branco, pelo seu alelo recessivo Bzinho. Então, um gatinho branquinho, ele tem um alelo, um gene recessivo, tá? Bzinho. No cruzamento de um casal de gatos pretos, ambos heterozigóticos, espera-se que nasçam. Pessoal, o parental, a geração parental, que são os pais aí, eles são heterozigóticos. Então, heterozigóticos, o macho tem que ser Bzão, Bzinho, e a mãe também tem que ser Bzão, Bzinho. Né? Hetero quer dizer diferente, certo? Bzão, Bzinho com Bzão, Bzinho. Esse é o cruzamento. Tá? Então, ó, nesse cruzamento, o que, é que vai acontecer? Macho com a fêmea. Bzão com Bzão vai dar Bzão, Bzão. Bzão com Bzinho vai dar Bzão, Bzinho, ok? Agora a gente pega o outro B, o minúsculo. Bzinho com Bzão vai dar Bzão, Bzinho. Bzinho com Bzinho vai dar Bzinho, Bzinho, vai dar um recessivo aqui, ó. Tá? Então aqui você vê o seguinte, nós vemos que dominantes, nós temos 3 aqui, ó. Ou seja, de um total de 4, 3 significa 75%, tá? E apenas um recessivo, ou seja, de um total de 100%, aqui representa 25% apenas. Tá? Então, 25% recessivo. 75% dominante, 25% recessivo. Ok? Então, como B é predominantemente e é preto, ele é dominante e é preto, vamos ter 3 pretos nesse caso, obviamente, sendo que um é homozigótico e 2 heterozigóticos, que vai dar 75%. E o único que deu Bzinho branco é 25%. Então a alternativa que nós temos aqui é a alternativa B. 75% dos gatos nesse cruzamento com heterozigóticos será preto. E 25% teremos aí gatos brancos. Ok? A primeira lei de Mendel, também chamada de princípio da segregação dos caracteres, ou lei da segregação, é lei da segregação porque na formação dos gametas, esses fatores que são genes, eles se separam, tá? Aí vai se dividir aí entre os gametas, aí vai um para um, vai para o outro, segregou, separou, tá? Diz que cada característica é condicionada por um par de fatores, que são os genes, que se separam na formação dos gametas. Para chegar a essa conclusão, Mendel realizou uma série de experimentos com ervilhas e conseguiu aplicar a matemática em seus estudos. A proporção 3 fenótipos amarelos para 1 fenótipo verde, ou seja, 3 para 1, obtida nas autofecundações de ervilhas híbridas realizadas por Gregor Mendel no século XIX, demonstrou. Olha, a proporção foi 3 para 1. Tá? Então, para dar uma proporção de 3 para 1, pessoal, tem que ser um cruzamento entre heterozigóticos. Observe isso aqui, ó. Vou voltar na questão anterior, tá? Ó, Bzão com Bzinho, Bzão com Bzinho. Observe que nasceu 3 dominantes para 1 recessivo. Isso aqui é 3 para 1. Ou seja, o cruzamento para dar 3 para 1, seguindo a primeira lei de Mendel, tem que ser entre indivíduos, a geração parental, entre indivíduos heterozigóticos, ok?
Bom, então esse experimento dele demonstrou o quê? Que as características hereditárias estão contidas no DNA dos organismos. Na época de Mendel, no século XIX, ainda não se falava em DNA, tá? Então a gente corta essa. A base matemática científica demonstrou que a base matemática científica para a descoberta do núcleo celular. Não, a essa altura do campeonato, o núcleo ele já se tinha observado o núcleo, tá? Então o núcleo não foi descoberto nessa época não. Que a recombinação de alelos ocorre em função da permutação. A primeira lei de Mendel ele fez através desses experimentos, né? Não fala sobre permutação. Tá? Então, a função dos cromossomos como material genético dos organismos. Ele não fez isso pensando em cromossomos. Né? Então, a existência de fatores pares na determinação de características hereditárias. Pronto, essa alternativa está de acordo com o que Mendel observou no experimento com ervilhas que ele fez, quando ele encontrou a proporção de 3 para 1, 3 fenótipos, amarelo para 1 fenótipo verde. Tá? Então ele observou que os fatores, que são os genes, eles se separam, tá certo? E são esses fatores que determinam as características hereditárias. Tá? Então ficamos com a alternativa E. Quinto quesito. A diferença entre genótipo e fenótipo está no fato de que genótipo refere-se aos genes e o fenótipo às características físicas, morfológicas e comportamentais. Então aí está um conceito interessante que a gente precisa interiorizar na nossa mente, que é genótipo e fenótipo. Tá? Genótipos são os genes. Não necessariamente um gene vai se expressar, porque ele depende do meio onde aquele organismo está para poder esse gene se expressar. Então você tem um genótipo, mas não é obrigado a se expressar. Quando esse genótipo, esses genes se expressam, vão se expressar de acordo com o meio em que se encontram, aí você tem um fenótipo, ele se expressou. Tá? Pode ser físico, pode ser fisiológico, pode ser bioquímico, tá? Mas se ele se expressou, esse gene se expressou no organismo, então é fenótipo, ok? Então, o gene autossômico são aqueles genes que não são ligados ao sexo. Então você tem os genes sexuais, tem os genes autossômicos, tá? Autossômicos são aqueles que não estão associados ao sexo. Então, genes autossômicos que condiciona pelo curto no coelho é dominante. Então, os pelos curtinhos do coelho é oriundo de gene dominante. Em relação ao gene que determina pelos longos. Pelos longos é uma característica recessiva dos coelhinhos, tá? Do cruzamento entre coelhos heterozigóticos, nasceram 480 coelhinhos, dos quais 360, de um total de 480, tinham pelos curtos, ou seja, dominância. Né? Houve dominância aí, claro, 360 é dominante. Entre esses coelhinhos de pelo curto, o número esperado de heterozigóticos é... Bom, então, pessoal, a primeira coisa é se fazer o cruzamento. Né? Faz o quadro de Pinet e você faz a segregação dos fatores, né? Macho e fêmea. Aqui está a fêmea, aqui está o macho, vamos supor. A ordem aqui não importa, mas aqui vamos supor que aqui é a fêmea. Então, como é o cruzamento entre coelhos heterozigóticos, então a fêmea tem que ser Vzão, Vzinho. Poderia ser qualquer outra letra, tá? Eu usei o V, mas pode ser qualquer letra. E o macho também, Vzão, Vzinho. Aí você faz o cruzamento, ó. Vzão com Vzão, Vzão, Vzão. Homozigótico dominante. Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho. Heterozigótico dominante. Vzinho com Vzão, de novo vai dar Vzão, Vzinho, heterozigótico dominante. Vzinho com Vzinho, homozigótico recessivo, deu Vzinho, Vzinho. Ok? Então aqui, ó, de 3, de 4, tá? Em cada 4 que nascimento aí, um tem a probabilidade de nascer com pelo longo, porque é uma característica recessiva. Ok? Então nós temos, portanto, 25% de pelos longos, que é uma característica recessiva, 25%. Né? 25% dele vai ser pelo curto em homozigose, tá aqui, ó, vai ser pelo curto e homozigótico, Vzão, Vzão, só teve um que apareceu Vzão, Vzão, portanto 25%, 25% também de recessivo pelo longo, e 50% de 4, metade, será dominante, porém em heterozigose, tá? 50% pelos curtos em heterozigose, certo? Então,
Sendo assim, 50% da amostra de 480 coelhinhos, quanto é 50%? Vai dar 240, ok? Então nós vamos ter 240 indivíduos, né, com pelos curtos em heterozigose, ok? Para entendermos a questão 6, tá? Para entendermos a genética mendeliana, é importante entendermos a diferença entre conceitos de alelos, né? Alelos são genes que se expressam, né? Pode se expressar de várias formas, tá? Então a gente chama de alelos homozigóticos e heterozigóticos. Quando encontramos cromossomos homólogos com alelos diferentes, tá? Denominamos esse indivíduo de heterozigótico. São quando você tem as letrinhas diferentes ali, tá? Eles são homólogos, um par de cromossomos homólogos, que são os mesmos tipos de cromossomos, estão empareados ali. Porém, os alelos, que são o locus onde os genes se encontram nesses cromossomos, eles são diferentes. Estão na mesma posição, mas são diferentes. Então, nós chamamos de indivíduo heterozigótico. Se os alelos nos cromossomos homólogos são iguais, dizemos que se trata de um homozigótico. E aí representamos com a mesma letrinha, com o mesmo tamanho, né? O maiúsculo, todas maiúsculas ou todas minúsculas. Se os alelos forem diferentes, o indivíduo é heterozigótico. Um dos conceitos utilizados para a compreensão de genética diz que a propriedade de um alelo de produzir o mesmo fenótipo, tanto em condição homozigótica como em condição heterozigótica, é causada por um gene, único gene que tem capacidade de produzir o mesmo fenótipo, seja ele em homozigose ou em heterozigose, são genes dominantes, tá bom? Os genes dominantes é que tem essa capacidade, porque aí você tem, por exemplo, um gene, vamos supor um par de genes ali, azão, para uma determinada característica. Se tiver em um outro organismo de mesma espécie, ao invés de azinho, aquela mesma característica vai se expressar, tá? Porque o azão, a letra maiúscula, ela é dominante. Então não importa se ela está em homozigose ou em heterozigose, ela vai se expressar do mesmo jeito. Isso acontece com genes dominantes. Questão 7. A fenilalanina é um aminoácido essencial importante para a formação de tirosina, uma substância que aumenta a produção de vários neurotransmissores, como a noradrenalina e dopamina, permitindo o equilíbrio de problemas mentais e psicológicos, como o transtorno bipolar, que o pessoal fala tanto em transtorno bipolar, tem uma natureza química, o déficit de atenção, né? E a doença de Parkinson. No entanto, o excesso dos tecidos de um bebê, o excesso nos tecidos de um bebê dessa proteína aí, desse aminoácido, provoca também sérios problemas de saúde, como a fenilcetonúria. Esta é uma doença hereditária transmitida por herança autossômica, portanto não está ligada ao sexo, de um par de alelos, que impede o metabolismo do aminoácido fenilalanina, provocando seu acúmulo nos tecidos, inclusive no tecido nervoso. Em consequência, surge uma deficiência mental acentuada e incurável. Assim, crianças fenilcetonúricas, nos primeiros anos de vida, devem evitar alimentos que contêm fenilalanina para não se tornarem deficientes mentais. Se um casal normal tiver um filho com esta doença, pode-se concluir que, pessoal, se o casal é normal e nascer um filho com a fenilcetonúria, né, nasceu com essa doença, isso significa dizer que a criancinha que tem seus pais normais, ela provavelmente é uma recessividade, é uma condição recessiva a doença. E os pais, para terem um filho com essas condições, com essa doença, eles têm que ser heterozigóticos obrigatoriamente, tá? Então, podemos concluir que o gene causador da doença é dominante. Não podemos dizer que é dominante,
porque esse gene, ele obrigatoriamente tem que ser recessivo, tá? Os pais deste doente são homozigóticos. Não podem ser homozigóticos, porque se são dominantes e são homozigóticos, não tem como nascer uma criança homozigótica recessiva. Todas as crianças, obviamente, nasceriam todas dominantes, entendeu? E, portanto, não teriam a doença. C. Em 12 crianças nascidas de casais como este, provavelmente 3 serão doentes. Aí sim, exatamente, é isso que vai acontecer, tá? Porque, jogando aqui o quadro de Pinet, olha aqui, ó. Aí você tem aqui a mãe e o pai, eles são heterozigóticos. O que é que vai acontecer para nascer uma criança recessiva para essa doença? Então, ó, Vzão com Vzão, 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 homozigótico dominante. Essa criança não vai ter problemas. Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho, heterozigótico dominante. Essa criança é igual ao pai e à mãe. Então também não vai ter a doença fenilcetonúria, né, que vai gerar a doença mental. Vzinho com Vzão vai dar Vzão, Vzinho, mais uma vez heterozigose dominante, não vai dar problema. Porém, ó, Vzinho com Vzinho, Vzinho com Vzinho deu um homozigótico recessivo. Aqui você tem a fenilcetonúria. Essa criança tem que tomar cuidado para não se alimentar de alimentos que contenha a fenilalanina, certo? Porque isso aí vai potencializar a situação, fazendo com que a criança adquira a deficiência mental, certo? Então, a cada 4 crianças nascidas, uma nasce com a doença, uma nasce recessiva. Ou seja, 12 crianças, você tem 12, você tem 4 grupos, você tem 3 grupos de 4, tá? 3 vezes 4 dá 12. Em cada grupinho desse, você vai ter uma criança, né? São 3 grupos de 4 crianças, então uma criança de cada grupo vai dar 3 no total, certo? Então, em cada 12 crianças nascidas de casais como este, provavelmente 3 serão doentes, tá bom? Então, ficamos aqui com a alternativa C. Aí, só para desencargo aqui da situação, então, letra D. Há uma probabilidade de 50% para nascer outra criança doente. Não tem. Tá? Não tem 50%. Aqui nós estamos vendo pelo quadro de Pinet que 75% é dominante e apenas 25% é recessivo. Ok? Em cada 4 crianças, né? Letra E. Todas as crianças que nascerem deste casal serão afetadas. Não, não são. Nós já vimos que em cada 4, uma é afetada. 3 não são afetadas. Ok? Então é a alternativa C. Oitavo. A tipagem sanguínea é o processo de coleta e análise do sangue do paciente para identificar a qual grupo sanguíneo ele pertence. Além de facilitar na hora do atendimento, também é importantíssimo saber o tipo sanguíneo para doações de sangue, transfusões, gestação e outros atendimentos médicos. Para os grupos sanguíneos do sistema ABO, existem 3 alelos comuns na população humana. 2 são codominantes entre si, que são os alelos A e B, e o outro, que é recessivo em relação aos outros 2, que é o alelo O. Então, os tipos sanguíneos, né? A, B, também tem o tipo sanguíneo AB, certo? E o O, que é recessivo. De acordo com essas informações, pode-se afirmar: 1. Se os pais são do grupo sanguíneo O, os filhos também serão do grupo sanguíneo O. Exatamente. Isso aí está correto, porque é um gene recessivo, a gente representa o O por izinho, izinho, tá? Então, se você tem uma mãe que é do grupo O, portanto ela é izinho, izinho, e o pai que também é do grupo O, que também é izinho, izinho, no cruzamento, todos os filhos vão nascer izinho, izinho, portanto todos serão do sangue tipo O. Ok? 2. Se um dos pais é do grupo sanguíneo A, isão A, nesse caso o gene, isão A, izinho, e o outro é do grupo sanguíneo B, isão B, izinho, vamos supor, todos os filhos serão do grupo sanguíneo AB. Não necessariamente, tá? Porque aí pode nascer também, se você pega o recessivo, tipo izinho, izinho, vai nascer sangue tipo O,
ok? Então, um exemplo, né? Então, tá descartada aí a 2, tá? E a 3 aqui. Se os pais são do grupo sanguíneo A, os filhos poderão ser do grupo sanguíneo A, com certeza. Sim, se os pais são do grupo A, pode ser. Agora, se for Azão, pode ser IA, o gene IA, Izinho, né? Para um grupo. E o outro, o pai, também Isa, Izão A, Izinho, tá? Então, no cruzamento, pode nascer sangue tipo O e pode nascer recessividade. Izinho com Izinho vai dar o sangue tipo O, tá? Então, a 3 também está correta. Ficamos, então, com a alternativa E, né? Como o pessoal fala no sudeste. Bom, aqui é uma questão clássica de eritroblastose fetal, né? Então, a eritroblastose fetal é uma anemia hemolítica fetal. Anemia significa dizer que as células sanguíneas serão destruídas nessa doença, tá? Hemolítico, hemo quer dizer sangue, lítico é a destruição das células do sangue, e é fetal porque vai afetar o bebê. É o bebê que vai ter anemia, tá? Né? Também conhecido como eritroblastose neonatal, ok? Causada pela transmissão transplacentária, ou seja, passa do bebê para a placenta, para a placenta da mãe, tá? É transplacentária, de anticorpos maternos direcionados às hemácias fetais. O distúrbio costuma resultar de incompatibilidade entre os grupos sanguíneos maternos e fetal. Para que haja possibilidade de ocorrência de eritroblastose fetal, também conhecida como doença hemolítica do recém-nascido, é preciso que o pai, a mãe e o filho tenham respectivamente os tipos sanguíneos. Veja só, aí está relacionado a um outro tipo de tipagem sanguínea conhecido como RH, né? Então o RH ele pode ser, você pode ter RH positivo ou você é RH negativo, certo? Para que isso aconteça, a mãe, para gerar essa anemia perigosa no filho, a mãe ela tem que ser previamente sensibilizada com RH positivo, um feto com RH positivo. E a mãe, a mulher nesse caso, tem que ser recessiva para RH. Rzinho nesse caso, como está mostrando aqui, ó. Isso na primeira gravidez, tá? Então observe, a mulher é RH negativa, certo? O filho RH positivo. Para o menino ser positivo, o pai também tem que ser positivo, tá certo? Então, essa primeira criança aqui, na primeira gravidez, vai sensibilizar a mãe e a mãe vai começar a produzir anticorpos, porque o RH positivo, que é essa proteína aqui, ela vai ser entendida como um corpo estranho. Então, o primeiro bebê escapa tranquilamente, certo? Porém, o corpo da mãe, após a gravidez aqui, após o parto, ela já tem anticorpos contra um indivíduo com fator RH positivo, certo? Se nascer RH negativo não tem problema, mas se for positivo, o que é que vai acontecer? Anticorpos já estão aqui, ó, preparados. Aí nasce o menininho, é gerado e ele é positivo também, certo? Só que como ele é positivo, a mãe já tem anticorpos para o fator positivo. Esses anticorpos vão, via placenta, vão entrar e vão atacar as células, as hemácias, as células sanguíneas do bebê. Vai destruir essas hemácias, provocando a icterícia, provocando a anemia na criança, podendo até, em casos mais graves, gerar até a morte do bebê, do feto, nesse caso, né, que ainda está dentro da barriga da mãe. Então, ó, para que isso aconteça, a eritroblastose fetal, o pai tem que ser positivo, a mãe tem que ser negativa e o filho tem que ser positivo, tá? Então, ó, pai positivo, mãe negativa, filho positivo, ok? Aqui, ó, positivo, RH negativo, RH positivo, alternativa B, ok? Última questão. Veja abaixo 5 exemplos de benefícios para quem doa sangue. 1. Faz bem para o coração. Estudos indicam que ser doador traz benefícios para o sistema cardiovascular. 2. Diminui o risco de câncer. 3. Descanso para o doador. 4. Check-up completo de graça. É claro que
para você poder doar sangue, os médicos vão ter que analisar você para ver se não tem nenhum problema no sangue, nenhum problema no seu próprio corpo, para nem você e nem a pessoa que for receber seu sangue tenha problemas. Então tem que fazer um check-up e é de graça. 5, que é a melhor de todos aí, que é a caridade, né? Ajudar o próximo. Ok. Um banco de sangue possui 5 litros de sangue tipo AB. Veja bem, 5 tipos de sangue do tipo AB. 3 litros de sangue tipo A. 8 litros tipo B. E 2 litros tipo O. Para transfusões em indivíduos dos grupos dos tipos O, A, B e AB estão disponíveis respectivamente. Então vamos supor que essas pessoas aí estão precisando de sangue. Essas pessoas aqui, ó, pessoas com sangue tipo O, pessoas A, B e AB, respectivamente, ok? Então, o que é que eu tenho disponível para o sangue tipo O? Pessoal, o O, sangue tipo O, ele é um doador universal, mas ele só recebe dele mesmo, tá? Então, se ele só recebe dele mesmo, no meu banco de sangue, eu vou ter disponível para mim aí, ó, 2 litros tipo O. Então vamos procurar, como é respectivo, vamos procurar o número 2 por aqui, ó. 2 eu tenho na alternativa B, primeiramente, C e D. Então eu já descarto A e descarto E. Fico com B, C e D. A resposta já apareceu aqui, mas tudo bem. Mas vamos entender, né? Por quê, né? 2. Aí depois eu tenho sangue tipo A. Aí quantos são do tipo A aqui? Né? Que pode doar para esse camarada aqui sangue tipo A. Então eu tenho o O é doador universal, portanto eu tenho 2 litros disponível para A. E ele pode receber dele mesmo, tipo A. Então 2 com 3 dá 5, por isso que aparece 5 aqui. Agora o B. B é a mesma situação. Ele recebe de O, porque O é doador universal, então eu tenho 2 litros disponível para ele. E eu tenho do B, eu tenho 8. 8 com 2 dá 10, tá 10 aqui. E eu tenho o AB. O AB, ele é o contrário do O. O AB, ele é receptor universal. Portanto, ele recebe de todo mundo, incluindo do próprio O. Então, eu tenho 2 litros do sangue tipo O, ele pode receber. Ele pode receber de B, pode receber de A também. E pode receber de AB. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, 2 de O, com 8 de B dá 10. 10 com 3 do sangue tipo O dá 13. Com mais 5 do próprio AB dá 18. Portanto, aqui, ó, 18 litros. Ok, pessoal? Essa foi a nossa revisão. Espero que tenha ajudado. E qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo. Até mais ver.